essa operação da Polícia Federal deflagrada no dia de hoje. Uma nova operação que iniciou buscas em endereços de militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma investigação sobre a suposta tentativa de venda de presentes entregues por delegações estrangeiras. Essas buscas estão dentro do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação de milícias digitais. Entre os alvos estão o general da reserva Mauro César Lorena Cid, o pai de Mauro Cid, o segundo-tenente do Exército Osmar Crivellati, braço direito de Mauro Cid, e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Vassef. Vamos começar então com o Thiago Pavinato, que tratou inclusive desse tema amplamente no programa Linha de Frente durante a tarde, aqui na programação da Jovem Pan News. Pavi, como você está avaliando essas movimentações, essa operação e o que de mais importante a operação deve agregar com as coisas que foram levantadas para esse inquérito? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante que se esclareçam as coisas. Lembra daquele pseudo-humorista chamado Thiago Santinelli, que fez aquele vídeo, né, matando um sósia do Luciano Hang, colocando ferro em brasa na testa do sósia do Nicolas Ferreira, com patriotas deitados no chão, torturados, com um machado na cabeça, chamando aquilo de comédia? Pois é, aquela porcaria ainda está online. Esta porcaria deste artista, entre aspas, ainda está livre, leve e solto para cometer as barbaridades que quiser. Esses dias ele fez, porque eu critiquei, um vídeo com tweets meus antigos com críticas ao Bolsonaro. Eu falo, graças a Deus que você fez, imbecil. Você, Santinelli, é um imbecil. Porque se eu quisesse esconder alguma coisa, eu apagaria as minhas críticas. Porque eu sou um crítico. E se hoje eu falo das coisas erradas deste governo, é porque eu também criticava coisas erradas do governo anterior, da mesma maneira que critiquei coisas erradas do governo anterior, porque eu sou um crítico de política. Não sou cheerleader. Eu não sou um fantochinho que fica torcendo por alguém. Eu sou um crítico. Eu tenho uma convicção política, eu tenho uma ideia acadêmica do que é política e eu critico conforme o que eu aprendi, conforme aquilo que eu acredito, com honestidade. E é por isso que me deixa irritado quando eu vejo coisas como essa. Porque diferentemente de pessoas como Jean Willis, que ficam afofando a bolsa escrotal deste governo, que ficam afofando assassinos homofóbicos como Che Guevara, eu penso naquilo que é direito, não naquilo que é direita ou esquerda. Muito embora eu seja de direita, eu, em primeiro lugar, sou do direito, eu tenho títulos acadêmicos a sustentar. Portanto, a análise aqui é do que é o certo e o que é o errado. Não do que eu quero que seja, não porque eu quero agradar você, porque eu também não quero agradar você. Eu estou aqui para dizer coisas que vocês precisam ouvir, não que vocês querem ouvir. E se vocês não me quiserem mais, eu saio. Mas enquanto eu estiver dizendo coisas que valem para a vida de vocês, isso é o importante. A Polícia Federal hoje deflagrou uma operação e que se descobriu preliminarmente, conforme a Polícia Federal, que o Cid, o tenente-coronel Cid, que era o ajudante pessoal do Jair Bolsonaro, pegou um dos Rolex que ele ganhou de uma delegação internacional e vendeu por R$300 mil. Vendeu por R$300 mil e esse relógio estava exposto numa vitrine em Miami, em Miami, como dizem os latino-americanos, em Miami, estava lá vendido. O TCU, nesse meio tempo, isso foi no meio do ano passado, o TCU pediu o relógio de volta, o Vassef viu a merda que aconteceu, segundo a Polícia Federal, recomprou o relógio e devolveu ao TCU. Pois bem, esse é o escândalo. Esse escândalo envolve Mauro Cid, o pai de Mauro Cid e o Vassef. Precisamos pontuar algumas coisas. Lula também pegou coisas pessoais da presidência da República e colocou num cofre da Líbero Badaró. Quero lembrar aqui uma memorável matéria do Reinaldo Azevedo de 2016, mostrando que um Cristo barroco de valor inestimável
muito mais que 300 mil reais, estava num cofre do Lula no Banco do Brasil, da Líbero Badaró. Foi-se devolvido, acabou o assunto. A mesma coisa com questões de Dilma Rousseff. O ponto é, não existe no Brasil lei que regulamente presente ao presidente da República. Não existe! E a Constituição, a não ser que você use a Constituição como papel higiênico e queira passar os artigos da Constituição na bunda, você tem que saber que neste país ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Não existe lei que regulamente presente ao presidente da República. Deveria haver? Deveria. Mas não tem. Eu não sou legislador. Os legisladores ganham muito dinheiro nesse país. Os servidores públicos ganham muito dinheiro nesse país. Não sou eu que tenho que estabelecer a regra. Não estabeleceram porque nós somos incompetentes e votamos nestas porcarias para ocuparem os cargos públicos. O fato é que, agora, com um Rolex, descobriram que Mauro Cid teria vendido, isso foi para Miami, foi recomprado, mas a questão é, isso foi devolvido para o TCU. Da mesma maneira que o Cristo Barroco de valor inestimável que Lula tinha guardado num cofre da Líbero do Badaró foi devolvido e acabou a questão. Mas o ponto aqui é o seguinte: Mauro Cid parece que está envolvido em um sem números de ilícitos e crimes. O fato é o seguinte: por mais que se tenham dados para mostrar que Vassef, pai de Mauro Cid tenham participado desta zorra, não há nenhum dado que mostre o envolvimento de Jair Bolsonaro. E cabe lembrar, a presidência do Brasil, o Brasil é um país muito grande. Ela ocupa muito a figura do presidente. Então, de fato, ele não sabe o que os seus funcionários, mesmo que imediatos, fazem para obter vantagens pequenas, porém, imperceptíveis talvez na cabeça deles. São os chamados petequeiros. E o governo Lula foi cheio de petequeiro. O governo Dilma foi cheio de petequeiro. Petequeiro é aquele que se apropria de pequenas quantidades, mas de forma ilegal, de forma imoral, e se locupletam, se enriquecem daquilo. Logo, sem prova, nós vimos no caso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em que um assessor foi pego com tanto dinheiro em espécie, mas nada existia que ligasse aquele dinheiro ao Lira. Portanto, precisa existir provas. Por favor. O Zé Guimarães, deputado líder do governo, o assessor dele foi pego com 100 mil reais ou 100 mil dólares na cueca. Exatamente. E essa história... Imagina, uma história que não cheira nada bem, Beraldo. Além de tudo, é uma história que não cheira nada bem. Portanto, parece sim que o Mauro Cid está envolvido em mais uma lambança, então que se puna, que seja punido. Eu não estou pedindo aqui impunidade de ninguém, mas eu estou pedindo tratamento igualitário perante as leis que existem nesse país. Portanto, se estas apreensões são feitas com o mero intuito de obter uma delação premiada, o que foi dito há pouquíssimo tempo atrás por um ministro, comparando as delações premiadas como torturas, que elas não sirvam para condenar alguém sem provas depois dessas delações. Mas o fato é que, se agiu mal, tem que pagar, mas todos têm que pagar. Porque a lei aplicada para alguém de uma ideologia não justifica a não aplicação da mesma lei para alguém de outra ideologia. Porque a lei continua sendo a lei, mas se ela é feita desta forma, não igualitária, ela pode ser tudo menos justa. E tá aí, falamos o dia todo, repercutimos com pessoas de diversas matizes ideológicas esse assunto na Jovem Pan, mas está aí, para essas pessoas que detratam e acham que nós não somos sérios, mais uma vez, em resumo, tudo que eu falei ao longo do dia. Meus queridos amigos, eu quero agradecer a presença de vocês. Por quê? Não, você tem que explicar por quê. Vou explicar por quê. Porque hoje eu estou lançando o meu querido bebê, o meu livro, né? Da Silva, a grande fake news da esquerda, na livraria Drummond aqui do Conjunto Nacional da Avenida Paulista, e passei aqui só porque eu não queria deixar vocês, porque eu gosto muito de estar com vocês todo santo dia, mas eu vou acompanhar a noite de autógrafos do meu livro, mas eu fiz questão de passar por aqui e participar desse primeiro bloco dos Pingos nos Is. Nós que agradecemos. Espero que vocês compreendam
essa minha saída no primeiro bloco. Certamente, nós agradecemos demais a participação do Pavinato. Boa sorte nessa noite especial. Daqui a pouco, inclusive, o time aqui de Os Pingos nos Is vai se deslocar para essa livraria, que fica, inclusive, aqui na Avenida Paulista, no mesmo local onde está o prédio da Jovem Pan. Boa sorte para você, Pavinato, até daqui a pouco. A gente continua o nosso giro de análises. Cristiano Beraldo, que também analisou, inclusive, isso pela manhã. Durante o Jornal da Manhã, essa notícia estourou e o Beraldo já trouxe contribuições pela manhã. Essa operação que apura a venda de objetos recebidos pelo governo federal na gestão anterior, gestão passada de Jair Bolsonaro. Beraldo, o que você gostaria de destacar? Há muitas digitais, digamos, de Mauro Cid nesse processo. Isso deve agravar ainda mais a situação dele? Neto, sem dúvida alguma, a situação do Mauro Cid é uma situação bastante complicada, porque tudo leva a crer, e ao longo do dia foram sendo revelados ali detalhes desse pedido de busca e apreensão, de toda essa história de que ele, com a ajuda do pai, o Acef, estavam envolvidos ali na venda e depois recompra de itens que receberam de presente, que Bolsonaro, comitiva, tinham recebido de presente durante visitas oficiais ou recebendo chefes de Estado de outros países. Bom, vamos lá, vamos colocar isso num contexto da vida privada, que é a nossa realidade, a realidade da maior parte, certamente, das pessoas que nos ouvem. Imagina que você trabalha numa empresa ou é dono de uma empresa e aí o comprador desta empresa, o sujeito que compra o material de escritório, que compra a matéria-prima que a sua indústria precisa processar, enfim, que cuida das despesas e que tem o trabalho de zelar pelo melhor investimento do seu dinheiro nessas compras. Vamos dizer que ele começa a receber um presente. Poxa vida, foi convidado para almoçar, vai num restaurante muito legal e aí ele ali recebe um presente. Você ia achar isso legal? Você acha que isso faz sentido? A pessoa pegar este presente, colocar no bolso e tornar aquilo que recebeu, em razão da função que ocupa, do papel que exerce e do poder de decisão, com o dinheiro do patrão que tem. Isso é errado, isso é completamente errado. E eu vou dizer o seguinte: corrupção corporativa, corrupção privada no Brasil é um problema gravíssimo. E a corrupção, assim, porque não adianta as pessoas pegarem o carro da empresa na calada da noite para ir para a praia no final de semana com a família e na segunda-feira ficar reclamando do deputado que tem um carrão alugado com dinheiro de verba de gabinete. Não adianta você imprimir o trabalho de escola dos seus filhos na impressora da empresa e aí ficar reclamando que o deputado imprimiu não sei quantas cartas para mandar lá, usando a gráfica do Senado ou da Câmara, para mandar para os seus eleitores, para as pessoas da sua região. Nós temos que ter não só consciência do certo e errado, nós temos que praticar nas nossas vidas o que é certo para que a gente possa reclamar do errado. Senão fica muito difícil você simplesmente virar um acusador, ficar apontando o dedo. Quando você tem um problema, você está a fim de dar um jeitinho e tal. A gente sabe que o Brasil é um país desafiador, nos coloca em situações muito complicadas, mas nesse caso não. Nesse caso, obviamente, quando se recebe um presente, uma joia, um relógio, obviamente aquilo foi dado não em razão da pessoa, não é um parente, um amigo, a sua esposa, o seu marido que está te presenteando pelo que você é. É alguém que está presenteando em razão do cargo que o presenteado ocupa. Então, não é da pessoa, é do cargo, no caso, é do Brasil. Se aquilo tiver alguma função, que fique lá no acervo. Se não tiver função, que se leiloe e coloque esse dinheiro para ser bem empregado numa creche, numa escola, em algum lugar que produza algum efeito muito maior e significativo para a nação brasileira
do que simplesmente um relógio de ouro e diamante no braço de alguém. E aí você imaginar que isso vira uma forma de geração de caixa pessoal, porra, isso é horroroso. A gente não pode se enganar. Isto é horroroso. E demonstra que um dos grandes problemas que o último governo teve, que foi a grande oportunidade da direita brasileira, não só demonstrar novos caminhos para lidar com questões da vida pública brasileira, mas também se consolidar como caminho para levar prosperidade e melhora de vida para toda a população. Só que durante esse governo apareceram pessoas dadas a esse tipo de migué. Pô, para com isso. Olha só a mancha que essas pessoas estão colocando numa passagem pela presidência da República, o cargo mais nobre que se pode exercer numa nação. Pô, estão saindo de lá com esse carimbo de que pegaram o presente aqui, vamos vender acolá. Porra, isso é coisa de gente baixa, desqualificada. Não pode. Não pode. Então que isso sirva de lição para que na próxima oportunidade que a direita tiver de ocupar a presidência da República, que se atente aos detalhes e que se cobre decência daquelas pessoas, não só que estão ocupando os cargos principais, os ministérios, etc., mas também os assessores, as pessoas que estão no entorno e que, de certa forma, desfrutam de prestígio em razão do presidente da República. Vamos escutar o Roberto Mota agora diretamente do Rio de Janeiro. Mota, naturalmente que as investigações e as apurações precisam prosseguir, atos ilegais de servidores precisam ser punidos. Agora, todo esse processo ele precisa ser técnico, né? Sempre há o risco de que elementos políticos sejam colocados à frente e que acabem mirando alguém, né? É um risco grande, Daniel. Inclusive, basta olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento para perceber a gravidade desse risco. É evidente que não se pode tolerar nada ilícito. Quem estava esperando uma posição diferente dessa está completamente equivocado. Essa regra tem que valer para todos o tempo inteiro. Não se pode aplicar a lei de uma forma para alguns e de outra forma para outros. Todos os que violam a lei têm que ser punidos nos termos da lei. Todos, sem exceção alguma. Porque todos são iguais perante a lei. Esse é um princípio que a gente gostaria que valesse de verdade no Brasil. No resto, é como diz uma citação atribuída ao ex-presidente americano Abraham Lincoln: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Pois é, para fechar esse assunto, José Maria Trindade. Zé, a gente tem visto muitas movimentações, inclusive no dia de hoje, um diálogo de Mauro Cid foi divulgado pela Polícia Federal, dizendo justamente que uma joia, segundo Mauro Cid, teria ido com a dona Michele. Esse áudio foi divulgado pela Polícia Federal e, por conta disso, a ex-primeira-dama deverá ser chamada para depor a Polícia Federal. Zé, quais são as repercussões dessas informações e dessa operação de hoje aí em Brasília, hein? São várias repercussões. É o papo da política aqui, principalmente sobre o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma investigação detalhada, uma investigação cara e que tem um objetivo: o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família. E aí pegam o Coronel Cid, Tenente Coronel Cid, que foi ali o principal braço do ex-presidente no governo. O ajudante de ordens faz exatamente esse trabalho, de anteparo do presidente da República. Veja bem, estamos falando ali de objetos que foram doados, que foram presentes, e eu recentemente fui ler o Bert Hering,
diante de um debate muito forte no Congresso Nacional sobre um projeto de lei de colocar a constelação familiar como, inclusive, método de julgamento. E lá o Bert Helling fala claramente sobre presentes. O presente, quando é ofertado, quando é dado, quem doa fica credor. Quem recebe fica devedor. É muito simbólico esse processo de presente. E foi discutido muito no governo. Lá atrás, o ministro recebeu um jet ski de presente. A partir dali, das repercussões, houve a necessidade de regulamentar em que condições o servidor público deve receber presentes. Mas o presidente da República, ele recebe presentes como uma praxe. É praxe a cerimônia de troca de presentes. Mas são artesanatos, são símbolos dos países e tem essa troca de presente. Nesse caso aí foge exatamente das relações país a país e também o próprio preço e o teor do presente. Não se trata de uma lembrança ou de um símbolo, mas de uma joia, e uma joia muito cara. Mostra ali que houve uma tentativa mesmo de deixar o presente pessoal como pessoal, porque existe essa opção no relacionamento. O pessoal ou vai para o governo, vai para o arquivo público, né? E isso se transforma em museu, o Palácio tem, no Congresso, quem visita o Congresso vê lá os presentes recebidos pelos presidentes do Congresso Nacional. Mas o que está aí em jogo é uma operação que visa o ex-presidente Jair Bolsonaro e ninguém tem dúvida disso. Daí, essas conjecturas, vão chamar a Michele Bolsonaro, primeira-dama. Pode ser, mas por enquanto é conjectura e desgaste de imagem. Se nada acontecer, a imagem da ex-primeira-dama e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro já ficam arranhadas, né? E veja bem, não há nenhuma comprovação de roubo, não há nenhuma apreensão de dinheiro em todas essas operações. Não há apreensão de grandes quantias de dinheiro. Foram na casa do Cid, do pai do Cid, não houve apreensão de dinheiro, para você ter uma ideia de que é uma situação totalmente diferente. E as repercussões políticas por aqui são de que é preciso explicar. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já veio anteriormente ao público dizer o seguinte, que ele não tem compromisso com erro, quem quiser errar, quem errou, que pague. Esta é uma norma do Exército e das Forças Armadas. Cada um tem que pagar pelos seus erros. E pronto, a própria explicação que eu recebi hoje do comando do Exército, da Circunsex, é nesse sentido, de que o Exército não entra nesse detalhe de operação da Polícia Federal ou de investigação e que tudo corra segundo a lei, né? Não vai abandonar o tenente-coronel Cid, mas é preciso investigar e é assim que vai ser. E lá na frente saberemos por que desta operação tão grande atrás de um relógio que foi doado, foi um presente ao presidente Jair Bolsonaro. E aí discutir se ele deveria ficar com o relógio ou deixar como um item para o Museu da Presidência da República. Esse é o grande debate, esse é o debate. Não estamos aqui falando sobre uma obra superfaturada, nem nada disso. Senhores, eu tenho que falar uma coisa aqui. Uma agenda com o presidente da República, e eu vi isso aqui acontecer, vale mais de 1 milhão. Então o Cid, se quisesse ficar rico, ele chamaria empresários e diria: eu te coloco em frente ao presidente da República para uma agenda e receberia R$1 milhão. É assim. E não houve isso, ninguém está discutindo isso, né? Então é diferente.